Romanos 16. Antes que você estranhe a leitura desse texto, que são as considerações finais e saudações que o apóstolo São Paulo fecha a carta aos Romanos, eu quero te dizer que eu também estranhei hoje à tarde, mas o Senhor disse: é aqui que eu vou revelar algumas coisas para o meu povo. Amém? Todos acharam? Amém. Eu vou ler, os irmãos acompanham com o olhar. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram sua cabeça, o que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estax, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, aos quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Ansícrito e a Flegonte e a Hermas e a Patrobras, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Fílolo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã e a Olimpas e todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Queridos, podeis assentar. Deus abençoe. Quero desde já expressar ao Senhor minha gratidão por estar convosco, poder rever alguns rostos que temos já certa familiaridade. Agradecer a Deus pela vida do pastor Rogério, pastora Jana. Temos uma afinidade ímpar. Deus abençoe vocês, viu? O Senhor nos trouxe uma palavra nessa noite. Na verdade, começou a ministrar no meu coração à tarde, e eu quero ponderar nela com vocês nessa noite. E quando eu estava refletindo nessa tarde, o Senhor me levou a esse texto. E se nós repaginarmos um pouco a carta aos Romanos, nós teríamos textos tremendos, textos épicos dentro de toda a completude bíblica, que poderíamos ficar aqui conversando, dialogando com os irmãos e aprendendo uns com os outros, porque a carta que o apóstolo São Paulo escreve aos Romanos é uma carta rica, é o centro da doutrina apostólica aos gentios, manifestada através da vida do apóstolo São Paulo. Doutrinas como da regeneração, da justificação, da salvação pela fé,
o melhor entendimento e clareamento acerca das questões ligadas à graça de Deus, a forma como Deus revela a graça aos gentios, é tão bem explicada em minúcias pelo apóstolo São Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos. Mas o Senhor resolveu falar conosco no limiar desta carta, aqui, no final desta carta. O Senhor traz algumas coisas para a nossa reflexão. E eu, refletindo sobre esse texto, a primeira coisa notável, irmãos, que me faz amar o apóstolo Paulo e desejar conhecer a sua literatura, ainda que distinguindo o fato de que é extremamente inspirada por Deus, e sendo assim é proveitosa para nos redarguir, para nos exortar, para nos acariciar, para nos fazer melhorar, como diz a Bíblia, da própria Bíblia. Mas nós podemos amar a literatura do apóstolo São Paulo quando nós percebemos a humildade e o cuidado no trato que o apóstolo tem em encerrar a sua carta, fazendo justiça às memórias daqueles que compunham de forma eficaz o seu ministério. E não existe coisa mais justa, pastor Rogério, de fazermos jus na igreja a importância que cada um tem e ressaltarmos o lugar de estratégia que cada um ocupa, cada família, cada embrião, cada pessoa, cada vida, não importa se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto. E o apóstolo Paulo vai fechar a carta fazendo justiça. Irmãos, isso aqui era, segundo a revelação que Deus me deu nessa tarde, assunto para a gente estudar uma semana. Mas Deus vai sintetizar e vai nos dar aquilo que é importante para nós nesse momento da nossa vida. Febe, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Se você for observar, Febe é um tipo de irmã usada, ou um tipo de pessoa que inspira as demais. É aquela pessoa que serve na obra sem medir esforços. O espírito da voluntariedade está sobre ela, de forma que não precisa não precisa mandar fazer. É voluntária, é destemida, é aquela que serve. Pastor, por que o senhor apreende tamanha amplitude nessa perspectiva? Porque serviço na Bíblia, todas as vezes que aparece a expressão para a nossa língua servir ou serviço, a gente troca para o grego diaconia. Diaconia é serviço para as coisas de Deus, na igreja de Deus. Então Febe era uma diaconisa, era uma pessoa que exercitava um serviço, que desempenhava uma obra, e o apóstolo Paulo vai ressaltar. Olha o que ele vai dizer no versículo 2: para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Era o tipo de irmã que amava a hospitalidade. Ei, agora pense comigo. Alguém só deseja ter outrem na sua casa quando tem a capacidade de mantê-lo no seu coração. Hospitalidade não é simplesmente manter no mesmo ambiente que nós, ou num ambiente provido por nós, ou comer a comida que nós vamos preparar, ou dormir na cama que nós arrumamos ou que é nossa. Hospitalidade é a capacidade que temos de receber o outro no nosso coração, em amá-lo, em aceitá-lo, em viver um pouco de compartilhamento com o outro. Febe era esse tipo de pessoa. Paulo faz questão de dizer, não só a mim, mas a muitos ela hospedou. A muitos ela hospedou. O que dizer no verso 3, quando ele diz de Priscila e de Áquila, não é?
meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Quantos de nós, no nosso métier evangélico hoje, está disposto a sofrer no lugar do outro, a assumir uma postura vicária, substituta pelo outro, em determinadas situações constrangedoras e difíceis? Quantos de nós está disposto a tomar o lugar do outro? Pois bem, este casal oferece a própria cabeça, corre risco de vida, se expõe por amor ao apóstolo Paulo. E nós, se amamos de fato os nossos irmãos que convivem conosco e estão debaixo da autoridade espiritual que estamos, precisamos estar predispostos a nos doar, a nos entregar, a entregar um pouco de nós, a conviver. Se tem uma coisa que não combina com o evangelho, é egoísmo. Evangelho é sinônimo de altruísmo. Evangelho é sinônimo de ação proativa, de ação que muda, de ação que influencia. O amor não é simplesmente um sentimento que está guardado lá dentro e que eu o defendo dizendo: você não pode me julgar porque você não sabe o quanto eu te amo, você não pode pensar isso de mim. O amor não é um sentimento que está escuso ou escondido ou lá no porão da alma de alguém. O amor é um comportamento vivo que se revela em gestos, em atitudes e em ações, que faz a diferença justamente no momento da maior necessidade do outro. Isso é amor. O apóstolo Paulo faz justiça, é pênetro, respeitem ele. Foi um dos primeiros a se converter, quando o evangelho não tinha sequer avançado em todos os territórios, eram gatinhos pingados aqui e ali. Ele enfrentou a dificuldade e a hostilidade de Roma. Merece louvor. Pensemos nisso, irmãos. Reconhecimento é algo que Deus se agrada, não é? Por que não dizer, o que não dizer de Maria? Maria, sim, que está aí no verso 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Irmãos, nós somos ingratos, muitas das vezes, porque para que chegássemos até aqui, para que eu chegasse até aqui, tivesse ereto, em pé, aqui diante de vocês, falando da palavra de Deus com autoridade e ousadia, no mínimo, meus avós, minha mãe, minhas tias pagaram e pagam um preço muito caro de intercessão por mim. Saudai a Andrônico e a Júnia, ou em algumas versões Júnias, meus parentes. Não é? Outra coisa, a gente tem uma tendência de esquecer os nossos parentes, e são eles quem mais nos ajudam nos propósitos espirituais, quando são espirituais também. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Paulo não tem vergonha de fazer uma demonstração. Precisamos, irmãos, mudar um pouco o destino das nossas ações.